Uma criança imita seu pai, uma criança imita sua mãe, os alunos imitam os professores. Nós somos imitadores. Nós aprendemos a falar porque nós imitamos as palavras que nós ouvimos. E assim nós vamos aprendendo a falar. Nós também devemos ser imitadores, não apenas uns dos outros, no que é bom, mas também devemos ser imitadores de Deus. É isso que é descrito em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Perceba, a própria linguagem aqui é de um pai para com o filho, de um filho para com o pai. Ser imitadores de Deus como filhos amados. Se nós somos adotados pela graça de Deus através do sangue de Jesus Cristo, nós devemos viver essa realidade de sermos imitadores, de fazermos o que o nosso mestre nos diz para fazermos e nos dá o exemplo. Podemos olhar para muitos exemplos que o Senhor nos dá na Bíblia que nós devemos imitar. Por exemplo, a Bíblia nos diz: sede santos porque eu sou santo. É Deus dizendo para nós que nós devemos ser santos como Ele é. Nós devemos então imitar a pureza de Deus. Devemos nos afastar do pecado, nos afastar da impureza, nos afastar das coisas que nos afastam de Deus. Nós devemos lembrar que Jesus, quando veio aqui, ele teve compaixão das almas perdidas. Da mesma forma, nós devemos ter compaixão das almas perdidas. Nós devemos olhar para as pessoas que não têm o Senhor Jesus e ter compaixão delas, porque elas caminham para o inferno. Nós devemos buscar pregar o evangelho a elas, como Jesus fez, como Jesus falou de si mesmo para elas. Nós devemos ser imitadores de Deus, porque Deus é compassivo para conosco. Deus não nos dá o que nós merecemos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Muitas vezes nós não temos paciência com nada, nem com ninguém, e acabamos por demonstrar ira com o outro, por demonstrar raiva com o próximo. Isso não é misericórdia, de forma nenhuma. E se nós quisermos ser imitadores de Deus, nós devemos demonstrar misericórdia, observar as debilidades dos outros, ter compaixão, ter paciência, pois Deus tem paciência conosco. Quanto tempo demorou para que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e nos entregar a Deus de fato? Quanto tempo demorou para isso? Deus teve paciência, Deus teve misericórdia. Se Deus tem misericórdia de mim, se Deus tem misericórdia de você, por que não demonstrar a mesma misericórdia para com o meu irmão em Cristo? Para com os meus vizinhos, meus parentes, meus amigos, meus colegas. Devemos demonstrar misericórdia. Devemos lembrar que, se nós somos imitadores de Deus, se nós somos imitadores do Senhor Jesus, nós devemos ter em mente que as nossas mentes devem estar centradas em Deus. Se Deus é o ser que rege todo o universo e os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, se todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, nós também devemos viver por meio dele e para ele. Ser imitador de Deus como filho amado é todas essas características que eu mencionei e muitas outras. Se nós fôssemos ler a Bíblia e procurar todas as características que nós podemos imitar ao nosso Senhor Deus, nós vamos encontrar inúmeras delas: justiça, paz, paciência. Nós vamos encontrar muitas coisas que nós podemos imitar ao nosso Senhor. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos tomar uma decisão séria em nossas vidas, de seguir ao Senhor Jesus de fato, negar a nós mesmos, negar a nossa própria vontade e servir a Deus, e nos entregarmos ao Senhor, buscarmos ter uma vida digna do chamado que nós fomos chamados, da vocação com que nós fomos chamados. Que nós possamos crescer diante do Senhor, na graça e no conhecimento dele. Que o Senhor te abençoe.